Graça e paz, igreja linda do Senhor, noiva de Cristo. Eu quero nesse momento compartilhar, a palavra de Deus com vocês. Eu quero compartilhar Atos capítulo 6, versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Amém? Queridos, esse versículo aqui, na verdade aqui é os apóstolos de Cristo, não é? Falando esses versículos. O versículo 1 desse capítulo, ele diz o seguinte, ele diz, ora, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Perceba que esse versículo 1 diz aqui que crescia, multiplicava, o número de discípulos. E aqui eu entendo, que o inimigo, estava querendo parar o crescimento da igreja do Senhor. Mas, para a glória de Deus, houve sabedoria, da parte dos apóstolos, em falar aqui no versículo 2, por exemplo, a parte 2, ele diz assim, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Eu vejo dois pontos aqui muito importantes que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro é que os apóstolos, eles priorizaram a palavra de Deus. É muito claro isso aqui. Ele disse, não é razoável que nós, que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Eles priorizaram. Outro ponto importante que eu quero destacar aqui é informar para vocês que os apóstolos não estavam, desprezando servir as mesas, negligenciando de maneira nenhuma, Como foi falado, os apóstolos, eles tão somente priorizaram. Eles não quiseram perder tempo. Possivelmente eles perceberam que aquela situação era uma distração para tirar cada um deles do seu foco, que era de pregar a palavra de Deus. Veja que o versículo 3 está aqui a resposta, que na verdade os discípulos, eles não negligenciaram o servir às mesas. Mas olha só o que é que eles dizem aqui no versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vocês 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Os discípulos, os apóstolos, eles, para esse serviço, eles disseram, vamos escolher homens cheios do Espírito de Deus. Então aqui está a resposta que de fato eles não negligenciaram. O versículo 4, que é o versículo que lemos, ele diz, enquanto a nós nos consagraremos à oração e o ministério da palavra. Você tem se consagrado à oração e ao ministério da palavra? Essa é uma pergunta que cabe você a responder nesse momento. Mas é muito importante. Você sendo um pastor, não, a liderança ou não. Mas eu quero falar para você que é um servo de Cristo. Se consagre na oração e no ministério da palavra. Perceba que o versículo 5 agradou a comunidade. Agradou a comunidade. E o versículo 6 ele diz, apresentaram-nos perante os apóstolos e eles orando lhe impuseram as mãos. Versículo 7 e último,
para concluirmos esse momento, ele diz: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Nada pode parar a igreja do Senhor. O inimigo tentou parar a igreja do Senhor, mas não conseguiram, porque tinha homens de Deus que estavam dispostos a se consagrar à oração e à palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém.